aconteceu hoje, as manifestações do bicentenário da independência do Brasil estamparam os noticiários internacionais. Segundo parte da imprensa, os desfiles coloridos do 7 de setembro deram lugar às falas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Sobrou também para a primeira-dama Michele Bolsonaro, criticada pelo tom religioso ao enfatizar Deus, família, liberdade nos discursos. Grêmio. Olha, eu acho que tem uma coisa importante para a gente lembrar, que a imprensa internacional ela é abastecida pela mídia nacional. E a gente sabe o que a imprensa militante, a gente faz questão de diferenciar, né? Aquela imprensa que optou por ser também um partido político de oposição ao governo, que omite fatos quando o governo consegue resultados positivos, ou sempre coloca o mas, né? Virou até motivo de chacota. Enfim, a inflação caiu, mas... o desemprego caiu, mas ainda tem muita gente desempregada. Essa imprensa, ela alimenta a imprensa internacional. Então, eu não tenho dúvidas de que vai continuar a confusão internacional. A diferença é que os brasileiros que moram no exterior, e são centenas de milhares, tem muito brasileiro morando no exterior, também refletem o que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje teve manifestações em praticamente todas as capitais da Europa, em algumas cidades do interior. 2 dias atrás foi feriado nos Estados Unidos e no Canadá, feriado do Dia do Trabalho, e os brasileiros também foram para as ruas ou às vezes em locais fechados se manifestar em celebração ao bicentenário da independência, mas exigindo respeito à Constituição, especialmente às nossas liberdades, e lembrando os atentados, os devidos ataques, os atos antidemocráticos, ataques às nossas liberdades, recentemente as liberdades de empresários, mas meses ou anos atrás a de alguns jornalistas. A gente tem jornalista preso até hoje. Agora, dia 3, fez 1 ano que o jornalista Wellington Macedo está com tornozeleira eletrônica, ficou quase 1 mês preso em Brasília por ter gravado um vídeo para os seus seguidores irem para a Marcha da Família em Brasília, aquela manifestação do 7 de setembro do ano passado. Então, qual é o crime de uma pessoa manifestar a sua opinião? Ou pegando um caso já de alguém mais exaltado, o próprio deputado Daniel Silveira, que foi para suas redes sociais, xingou ministro e se exaltou ali. Lembra, ele estava reclamando daquela decisão do ministro Fachin de impedir a polícia de subir morro no Rio de Janeiro. Ele é um representante de uma parcela significativa dos cariocas que se preocupam com segurança, a ponto de ter colocado na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, um representante da polícia, alguém que entendia de segurança e que possivelmente ia tentar defender a melhoria na segurança pública do Rio de Janeiro estando em Brasília. E aí ele se exalta com aquela decisão, comete alguns impropérios ali, em vez de ser processado como manda a lei por injúria, calúnia, difamação, até por ameaça, se alguém se sentiu ameaçado. Ele é perseguido, ele é preso, ele é calado, está até hoje a esposa dele com as contas bancárias bloqueadas. Então, é muito cerceamento, é muito desrespeito à Constituição, e os brasileiros no exterior estão acompanhando tudo isso e estão levando isso para a rua. Em inglês, francês, espanhol, sueco, em alemão, em todos os países da Europa praticamente, porque tem brasileiro pelo mundo inteiro, houve algum tipo de manifestação. Então, aos poucos, a gente também vai passando para o resto do mundo que, olha lá, não é bem assim, não é bem o que a imprensa internacional anda repercutindo, o que acontece aqui dentro. Mas aí a gente tem, e foi bom você tocar nesse assunto, queria provocar o Serrão, porque a gente tem essa narrativa internacional, né, mostrando essa visão. Por outro lado, nós temos personalidades como o Silas Malafaia falou o seguinte, olha, na verdade o que nós estamos vendo é o data-povo. Essas duas leituras, como é que a gente vai trabalhar isso, né? Como a população trabalha esse tipo de posição, Serrão? E a gente tem essa narrativa forte contra o governo brasileiro. Pois é, o que está acontecendo é que grande parte dessa mídia hegemônica está se desmoralizando perante a opinião pública. Porque a opinião pública teve hoje, estava aí na rua. E na rua você viu que você falar de Deus, de pátria ou de família, não tem nada de essencialmente religioso, mas sim algo de extremamente civilizatório. O que garante a paz e a unidade mundial é que você tem povos que acreditam em Deus, que valorizam a família e que
prezam pela liberdade, sobretudo em suas constituições. E as constituições mais civilizadas, elas não preveem que o governo diga o que é livre ou não. Não. Nessas constituições civilizadas está claro que a liberdade é um direito que emana diretamente do povo, da sociedade, das forças da sociedade, daquele que é o poder originário, o povo que é supremo. O povo é o poder supremo, só não é em alguns lugares. Nos lugares em que o povo não é poder supremo, ele acorda e passa a demonstrar que ele é o poder supremo. Então, hoje o que nós tivemos na rua foi o supremo povo dizendo que ele quer um Brasil honesto, que ele quer um Brasil que cumpra a legalidade, que ele quer um Brasil que tenha leis legítimas, que ele quer um Brasil que tenha dirigentes que se comportem como homens públicos. É isso. E esse povo, em essência, quer a liberdade. Então, essa foi a novidade de hoje. Não dá para aceitar e nem embarcar em nenhuma narrativa que seja produzida por qualquer imprensa sem expressão e moral, como é o caso de grande parte da imprensa brasileira ou daquele pessoal que vem aqui e copia e cola o que se diz de bobagem aqui e reproduz no noticiário internacional. Professor, como pegar esse lema de Deus, pátria, família e transformar isso numa narrativa de cultura de ódio? Bom, primeiro, não existe cultura de ódio por falar Deus, pátria e família. Isso são pilares de uma sociedade. Toda sociedade crê em um Deus. Não precisa ser e tem uma religião, não precisa ser uma religião cristã, que é o nosso caso. Ora, isso não é uma cultura de ódio. Foi transformado numa cultura de ódio para produzir uma narrativa de antagonismo. Como se aqueles que defendem Deus, defendem a pátria e defendem a família, eles, por alguma razão, segregassem aqueles que não pensam como eles. Mas nós vivemos numa sociedade democrática sob um Estado democrático de direito. Ora, dizer que você crê em Deus, que você defende a pátria, e a pátria, como eu tentei apresentar aqui, há várias formas de você tentar definir o que é, mas a mais importante é, somos membros da mesma família e um cuida do outro. Básico, se você defende isso, não tem cultura de ódio quando você diz que participa de algo em que existe um cuidado coletivo, que não precisa ser individual com pessoas que você não conhece, basta que você respeite instituições que cumpram a sua função dentro daquilo que foi acordado e pactuado, que algumas pessoas chamam isso de Constituição. Ora, não tem como você transformar isso numa cultura do ódio, exceto aqueles que, por não concordar com uma visão de que existe Deus, uma visão de que a pátria é importante e que a família é um pilar da sociedade, tornam esses indivíduos inimigos seus e passam a desenvolver narrativas com o objetivo de, no processo de polarização, de alguma maneira tomar o poder. Mesmo porque eu já ouvi frases como eleição não se ganha, eleição se toma. O ódio não está em você dizer aquilo em que você crê, mas a maneira como aquele que discorda trata o que você falou. Em nenhum momento dizer que acredita em Deus, que acredita na pátria, acredita na família, significa que você está odiando aquele que está diante de você e não faz parte da tua família biológica. Isso é uma grande bobagem e é uma forma de tentar minar aquilo que está sendo construído de valores para a sociedade. Uma sociedade precisa de valores, senão ela não existe.